Não, o que você tá fazendo? As ligações para a emergência são assustadoras. Ele quer pegar meus filhos! Um estranho tenta raptar os filhos pequenos de uma mãe. Não! Não! Ninguém consegue pará-lo. Ele tá batendo em todo mundo! Mas então, um adolescente corajoso faz uma coisa incrível. Ele se meteu numa situação na qual não estava nem um pouco envolvido. Ele ficava dizendo, me solta. E depois... O homem armado exige dinheiro. Terror dentro de um táxi. Eu não tenho dinheiro eu quero nenhum. que você... E outra corajosa intervenção. Ele tremia visivelmente. Eu conseguia sentir que ele estava tremendo. Crimes que viralizaram. É o pior pesadelo de uma mãe. Tudo começou pouco depois de 8h30 da manhã, no dia 25 de março de 2020, do lado de fora de um posto de gasolina em Las Cruces, no Novo México. Você ligou para a emergência. Eu trabalho na loja de conveniência e tem um homem aqui atacando a gente. Não! Não! O que está acontecendo e onde você está? Ele estava tentando levar umas crianças. Pode mandar alguém aqui, por favor? Ele jogou a criança no chão. Ele tentou sequestrar as crianças? A mulher acaba de descer do ônibus e está esperando um Uber quando, de repente, um homem tira o filho de 2 anos de idade dos seus braços. Ele andou até ela e então gritou, passa as crianças. Ele agarrou uma das crianças e ameaçou pegar as outras. É terrível uma situação como essa. Enquanto a mulher luta desesperadamente para salvar seus filhos, que têm apenas 1, 2 e 9 anos de idade, funcionários e clientes correm para ajudar. Mas o homem os ataca também. As pessoas estavam tentando ajudá-la e estavam sendo atacadas. Ele me bateu num outro funcionário, ele tá batendo em todo mundo. É um caos completo. O homem não vai parar. E a mãe das crianças que ele quer raptar faz o melhor para lutar contra ele. Ela temia pelos filhos, temia por si mesma, sabia que ele queria as crianças. Várias pessoas ligam para a emergência. Tem um homem atacando a gente. Eles conseguem conduzir a mulher e seus filhos para dentro da loja, mas o homem corre atrás deles, forçando sua entrada de maneira violenta e atacando ferozmente todos que estão em seu caminho. Os empregados se meteram, o público também. O cara estava maluco, era um pandemônio. Ele tá batendo em todo o óculos mundo. da minha colega de trabalho, deu um soco na cara dela. As pessoas dentro da loja tentavam bloquear a porta com o próprio corpo para mantê-lo lá fora, mas ele foi empurrando, forçando o caminho. É quando a situação fica realmente assustadora. O homem finalmente consegue passar pela porta e desfere uma série de socos em uma das pessoas que está tentando ajudar, até que o homem é obrigado a fugir para sua própria segurança. Agora, as mulheres e seus filhos estão sozinhos na loja com o agressor furioso. E ele segue implacavelmente até os fundos do estabelecimento. A mãe, aterrorizada, se tranca no banheiro com os filhos. Alô, tem um homem louco aqui, ele quer pegar meus filhos. Eu tive que fugir, eu tô aqui no fundo da loja. Alô? Certo, eu não consigo entender. Ele quer pegar meus filhos. Eu tô nos fundos da loja. Ele tentou levar meu filho de 2 anos. Ele tentou pegar meu filho. Não. Certo, eu preciso que você se acalme pelo bebê. Tá tudo bem. Então, ela se trancou naquele banheiro com 3 crianças chorando. Estava apavorada, estava gritando, estava tremendo. Não tinha ideia do que fazer. Ela conta para a operadora da emergência que não faz ideia de quem seja o homem e nem por que ele está atrás dela. E tem mais uma coisa. Eu tô grávida. Certo, de quantos meses? Tá tudo bem. Você tá ferida? Precisa de uma ambulância? Ele me deu um soco com muita força no rosto. Está tudo bem, a polícia já está chegando aí, certo? Quando descobrimos que, além de tudo, ela também estava grávida, foi de revirar o estômago. Todos estão aterrorizados. O tempo que a polícia leva para chegar parece uma eternidade. A polícia está a caminho, certo? Fique comigo na linha. Mas agora, o desconhecido furioso está tentando derrubar a porta do banheiro. Por quanto tempo a mãe grávida conseguirá resistir ao seu ataque? Ele estava decidido a pegar aquela mulher e seus filhos. Então aumentou ainda mais a preocupação de que ele ia conseguir. Ficamos preocupados que ele pudesse conseguir pôr a mão nela e pôr a mão nas crianças também. Mas então, do nada, de repente, surge um bom samaritano para ajudá-la. Era um dia como qualquer outro.
Eu fui até lá para abastecer, coloquei gasolina e ia entrar no carro para ir embora. Quando eu vi uma pessoa gritando do outro lado da rua, eu olhei e no início achei que eram crianças brincando, mas depois eu vi que eram adultos e tinha uma mulher com um bebê no colo. Ela estava correndo de um cara, tentando fugir dele. Ela estava gritando. A minha adrenalina foi lá pro alto e, sei lá, tudo aconteceu tão rápido. Eu não tive tempo para pensar. As coisas meio que aconteceram. Todo mundo já tinha saído da loja. Só tava aquele cara lá e as vítimas estavam atrás da porta. Quem é ele? E o que ele está fazendo aqui? Um homem tentou raptar um bebê. Num posto de gasolina em Las Cruces, no Novo México, um homem tenta roubar os filhos de uma mulher grávida, atacando todo mundo que entra em seu caminho. Ele tá atrás da mulher e dos filhos dela. Ele tá lá dentro da loja. Não conseguimos tirá-lo de lá. Ele tenta forçar sua entrada no banheiro trancado, onde a mulher aterrorizada e seus filhos estão escondidos. Tem um homem louco! Está tudo bem, a polícia já está chegando aí. Mas então, um bom samaritano aparece do nada. Um jovem entrou e partiu para cima do agressor. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu nem pensei duas vezes. Seu nome é Kenan Bauer e, inacreditavelmente, ele tem apenas 16 anos de idade e é um campeão de luta livre da região. Quando a confusão começa, ele sequer está lá. Ele está em outro posto de gasolina. Eu ia entrar no carro para ir embora e ouvi alguém gritando do outro lado da rua. Tinha uma mulher com um bebê e ela estava fugindo de um cara. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Tinha alguém gritando por socorro. Eu atravessei a rua correndo. Um homem estava segurando a porta. Ele estava coberto de sangue. Uma mulher do lado de fora estava gritando. Ele vai pegar as crianças, vai machucar as crianças. Kenan não faz a menor ideia do que terá que enfrentar, mas não pensa duas vezes. Ele estava tentando derrubar a porta com chutes para pegar as crianças que estavam se escondendo e eu agarrei ele por trás. Em uma questão de segundos, esse lutador de 16 anos de idade domina um homem que ninguém havia conseguido parar. Não era um golpe que eu praticava. Eu só peguei ele por trás e depois eu joguei ele de costas no chão. Com o agressor caído, os funcionários bravos vão para cima dele. Mas Kenan tranquilamente pede para que eles se afastem. Eles estavam no meu caminho. E eu sou lutador e um cara grande e confio em mim mesmo. Ele estava preso e não ia sair dali. Kenan tem apenas um breve momento de preocupação. Quando eu atravessei a porta e vi sangue no chão, eu fiquei com medo de que ele tivesse uma faca ou uma arma. Mas assim que eu fiquei frente a frente com ele, eu não senti mais medo. Porque mesmo que ele tivesse uma faca, eu estava perto demais para ele conseguir me atingir. Vários minutos se passam e os funcionários desesperados continuam implorando para que a polícia se apresse. Está tudo bem, a polícia já está chegando aí. Fique na linha comigo. Kenan permanece firme em cima do homem. Ele ficava dizendo, me solta. Ele me xingava de 1000 coisas, mas depois do primeiro minuto ele desistiu. Kenan está calmo, mas os funcionários continuam furiosos. Nós vimos uma mulher pegar uma daquelas placas de cuidar do chão molhado para bater nele. Vimos gente tentando bater, chutar o cara. Eles estavam bravos e dava para entender por quê. Mas eu disse para ela parar de bater porque ele não iria a lugar nenhum. Após a chegada de Kenan, quase 6 longos minutos se passam. E pensamos, onde está? A polícia estava levando uma eternidade. Quando os policiais chegam, eles algemam rapidamente o agressor. Os funcionários da loja e as outras testemunhas mostram sua gratidão ao rapaz. Eles ficaram muito gratos pelo que eu fiz. A polícia também elogia Kenan por sua notável coragem. Mas ele age de maneira modesta. E após falar com a polícia, segue com o seu dia. Eu estava trabalhando no meu carro. Eu tinha coisas para fazer, só continuei o meu dia. O homem que tentou raptar as crianças é Daniel Beltran Arroyo, de 22 anos de idade, de Phoenix. A polícia não sabe por que ele escolheu aquela mulher como alvo, mas ele aguarda julgamento por abuso infantil, tentativa de rapto, agressão e lesão corporal. A mãe grávida que ele atacou quis manter a privacidade, mas ela e seus filhos estão se recuperando do grave trauma causado pelo incidente. Enquanto isso, o aterrorizante vídeo da tentativa de rapto e do lutador de 16 anos de idade que impediu o crime viralizou. Ele segurou o suspeito no chão até a polícia chegar. Ele foi um verdadeiro lutador contra o crime. Os pais de Kenan ficam chocados, mas dizem que ele sempre foi aquele menino que gosta de ajudar. Ele se importa com as pessoas, sempre preocupado em fazer a coisa certa. Genuíno. Essa é a palavra que eu usaria para descrevê-lo. Sabemos isso sobre o Kenan desde que ele
usava fraldas. Ele é como um urso de pelúcia gigante, 1,90 m e 120 quilos, cheio de músculos. Ele é um menino muito verdadeiro. A coragem e a bondade desse adolescente afetaram pessoas de todo o mundo. Ele recebeu milhares de comentários em redes sociais, chegou a ter ofertas e emprego, e durante meses, sua caixa de correio ficou lotada. Muita gente acabou mandando dinheiro pra ele. As pessoas se ofereceram pra comprar peças pro carro dele, vales em restaurante, esse tipo de coisa. Ele simplesmente balança a cabeça e diz: pai, não foi por isso que eu ajudei. Eu não ligo se eu não ganhar nada com isso. Mesmo assim, há uma carta escrita à mão que emocionou Kanan profundamente. Ela veio com uma nota de $5 dentro. E ele abriu a carta e ficou ali sentado, chorando. E eu perguntei: filho, o que está acontecendo? Ele disse: pai, essa mulher disse, você é um herói americano. E eu queria muito ter dinheiro para poder te pagar um jantar. Mas eu só tenho bastante para te dar um sorvete. E esse é o único dinheiro que eu tenho e eu quero muito que ele seja seu. Kanan diz que se sente desconfortável em ser chamado de herói. Mas seus pais não podem estar mais orgulhosos do filho. O Kanan pode ter salvado a vida daquela mulher, a vida daquelas crianças. O que ele fez inspira muita admiração, com certeza. Eu acho mesmo que ele é um herói. Eu tenho muito orgulho dele. Ele se meteu numa situação na qual não estava nem um pouco envolvido e salvou o dia. Ele não teve nenhum outro motivo além daquilo que precisava ser feito. Esse corajoso adolescente diz que a única coisa que importa para ele é ter estado no lugar certo, na hora certa, e que aquelas crianças não foram raptadas. Eu fico muito feliz porque tudo deu certo. Que bom que eu tava lá naquele momento. Eu sempre vou me defender e ficar do lado dos mais fracos. Eu acho que Deus me colocou ali por isso. Todo mundo sabe que a vida pode mudar num piscar de olhos. E às vezes as câmeras estão filmando quando isso acontece. Vamos assistir uma situação aterradora dentro de um táxi. Reading, na Pensilvânia, 7 de março de 2016. 4 horas da tarde. Um taxista espera o sinal ficar verde. O taxista estava seguindo com a sua vida, trabalhando como todos os dias. Mas esse é um trabalho arriscado. Trabalhar como motorista de táxi é muito perigoso, porque você nunca sabe quem está no banco de trás como passageiro. Em algumas cidades, chamam os taxistas de caixas eletrônicos ambulantes, porque eles sempre têm muito dinheiro em espécie, eles pegam passageiros, pessoas estranhas e estão sozinhos. E para esse taxista, um dia comum se torna aterrador em um instante. Passa toda a grana, cara. Com um assalto armado em plena luz do dia. Olha, deixa as mãos cara, onde eu dê pra acabei ver. de começar o dia. Esse áudio é aterrorizante. O homem armado estava usando um tom de voz muito agressivo. Era o pior pesadelo de um taxista. Ele estava apavorado. Passa agora! Dá pra ver que o motorista estava com muito medo. Ele temia pela própria vida. A voz dele estava trêmula. Ele começou a usar tons muito agudos. Fiquei com medo de que o taxista acabasse desmaiando. Com a vida literalmente nas mãos de um estranho, o taxista está em pânico, principalmente porque ele não tem muito da única coisa que o assaltante quer: dinheiro. Passa a grana agora, se não quiser morrer, cara. Normalmente, quando o criminoso está acostumado a roubar taxistas, tenta assaltá-los no fim do turno, quando a vítima tem mais dinheiro em mãos. Esse taxista não sabia o que fazer e ele achou que ia morrer se não fizesse o que o ladrão estava pedindo. Ralph Valletta é motorista de táxi há mais de 25 anos. Eu tinha acabado de começar o meu turno, ainda não tinha feito nenhuma corrida. Poucos minutos após pegar um jovem, Ralph para no sinal vermelho em um cruzamento. É quando o rapaz no banco de trás coloca a máscara e pega uma arma. Quando me dei conta de que havia uma arma apontada para minha cabeça, a minha vida inteira passou diante dos meus olhos. Eu nunca senti tanto medo em toda a minha vida. Sem a menor dúvida. Eu tinha $11 e ele começou a gritar: não quero atirar, mas eu atiro, passa a sua carteira. Ele estava determinado a pegar a minha carteira. Havia uma arma apontada para sua cabeça que podia disparar a qualquer momento, mas Ralph tinha dificuldade para tirar a carteira do bolso da calça. Ele ficou irritado porque estava difícil pegar a carteira no bolso. Ficou furioso, achou que eu estava enrolando, ficou muito agitado naquele momento. O sinal de trânsito já havia ficado verde e voltado a ficar vermelho. E o assaltante ainda não conseguiu nenhum dinheiro. Muito frustrado, suas exigências aumentam. Então ele começou a balançar a arma e dizer que queria o meu celular.
Eu tinha acabado de comprar um telefone novo. O meu pai vive num lar de idosos e o celular era meu único meio de comunicação com ele. Eu estava decidido a não entregar o meu celular para ele naquele dia. Eu preciso do celular, por favor, não leva. Eu queria que aquilo terminasse bem e não queria acabar ferido. Sabe, eu não queria que a minha vida terminasse naquele cruzamento da cidade de Reading. Ralph finalmente consegue tirar a carteira do bolso e é quando a história sofre uma incrível reviravolta. Eu percebi a luz de uma viatura policial atrás de mim e eu disse: tem um policial atrás da gente, um policial aí atrás. É um golpe de sorte quase inacreditável. A polícia estava exatamente atrás do motorista de táxi que sofria um assalto naquele momento. O policial saiu do carro e foi ver o que estava acontecendo. Mas a situação pode ter se tornado ainda mais perigosa. O homem que se aproxima do veículo é o policial Terry Ely. E ele não faz a menor ideia de qual é a situação. Ralph Valletta, de 63 anos de idade, é motorista de táxi há mais de 25 anos. Eu peguei esse trabalho para ganhar uma grana até encontrar alguma coisa na área de vendas e aqui estou 29 anos depois na mesma profissão. Eu gosto de conhecer pessoas diferentes e ver coisas diferentes todos os dias. Dirigir é apenas 10% do trabalho. 90% é lidar com as pessoas e é isso que gosto de fazer todos os dias. Mas na tarde de 7 de março de 2016, em um cruzamento de Reading, na Pensilvânia, Ralph precisa lidar com uma situação possivelmente mortal. O homem armado exige dinheiro. Achei que poderia ser o fim da minha vida. A arma estava apontada para minha cabeça. Eu não sabia quais eram as intenções dele. Tudo começa com uma chamada de rotina, enviando o taxista para levar um passageiro até um shopping center. O endereço que eu recebi para pegar o passageiro era bem comum. O rapaz saiu da casa. Eu não fiz uma coisa que normalmente faço, que é prestar atenção se o passageiro saiu do endereço que eu recebi. Eu sei por experiência própria, depois de ter problemas com isso, que se uma pessoa quer aprontar alguma coisa, ela não vai sair do endereço fornecido. E assim que eu comecei a corrida, ele disse: eu esqueci o dinheiro, então você tem que voltar. Aí fiz o retorno para voltar até a casa e parei no sinal vermelho naquele cruzamento. Assim que eu parei, ele tirou a arma, apontou para minha cabeça e anunciou que era um assalto. Passa toda a grana, cara. Quando percebi que havia uma arma apontada para minha cabeça, fiquei aterrorizado. Esses assaltos em táxis acontecem entre 1 e 3 da madrugada, não em plena luz do dia. Você nunca acha que vai acontecer no meio da tarde. Mas Ralph tem uma sorte quase inacreditável. Bem atrás dele para uma viatura. O policial ao volante acende as luzes do carro e se aproxima do táxi. Tem um policial atrás da gente, tem um policial aí atrás. O policial Terry Ely está observando a situação há muito mais tempo do que Ralph ou o assaltante armado havia percebido. Eu percebi que havia um táxi parado bem no meio da rua. Então eu vi que o sinal havia mudado de verde para vermelho outra vez e que o táxi não tinha se mexido. Então, àquela altura, eu achei que havia alguma coisa estranha. Aí eu acendi as luzes e eu saí da viatura. Eu jamais recomendaria a alguém que cometesse um assalto. E certamente não recomendo que ninguém cometa um assalto com um policial atrás de você. Enquanto Terry se aproxima do carro, todos os seus sentidos estão em alerta. A janela de trás estava meio aberta, tipo uns 5 centímetros, talvez. E eu me inclinei, coloquei os dedos para dentro e olhei pela janela. Deixa eu ver suas mãos. Saia. Quando eu olhei pela janela, eu vi que ele tinha uma máscara no rosto, um capuz. Tinha dinheiro na mão esquerda e vi que ele estava segurando alguma coisa preta na mão direita. O que o assaltante armado vai fazer? Sua única opção é se render ou atirar. Qual é o problema aí? Nenhum, senhor. Deixa eu ver suas mãos. Eu apontei a minha arma para ele e mandei que ele saísse do veículo. Sai do carro. No chão agora. Ai, calma aí, desculpa. Ely coloca o assaltante armado no chão, numa questão de segundos. Meu Deus, você salvou a minha vida. Ele tem uma arma e ele botou a arma na minha cabeça. Apontou para minha cabeça. Eu pedi reforços e o reforço chegou muito rápido, em 30 segundos. E ele foi levado sob custódia. Tudo poderia ter dado errado de várias maneiras. Se o criminoso tivesse se assustado
ou sentido a necessidade de aumentar a intensidade do ataque, o policial poderia acabar ferido, o motorista poderia ter sido ferido. Ralph Valletta fica tão aliviado que sai do carro e abraça Terry. O Ralph estava tremendo muito. Eu consegui sentir isso quando ele me abraçou. Eu consegui sentir que ele estava tremendo. E a voz dele, o terror era perceptível. Foi provavelmente a voz mais aterrorizada que eu já ouvi na minha vida. De verdade. O Ralph disse que eu tinha salvado a vida dele, que eu tinha sido o anjo dele naquele momento. E eu fiquei tipo, uau, realmente eu fiz a diferença na vida de alguém hoje. O aspirante a assaltante armado é Victor Martínez Herrera, de 18 anos de idade. Ele não tem ficha criminal. O rapaz se declara culpado de assalto e é condenado a uma pena entre 5 e 10 anos de prisão. Para Ralph, o desfecho desperta emoções contraditórias. Ele era um estudante do ensino médio de 18 anos. Eu rezei por ele e espero que ele mude de vida, porque com a idade que ele tinha quando cometeu esse ato, ainda há muito tempo para ele levar uma vida produtiva. Ralph e Terry se tornaram amigos e ambos acreditam que algo ou alguém estava olhando por ele naquela manhã. Eu não sei se você acredita em intervenção divina ou coisa parecida, mas alguma coisa fez com que ele agisse daquela maneira naquele dia. Acho que eu parei naquele lugar por algum motivo. O nosso trabalho é proteger as pessoas que não podem se proteger sozinhas. Eu só fiz o que fui treinado a fazer. Todo trabalho apresenta riscos. Dirigir um táxi tem seus perigos, mas eu continuo nessa profissão. Versão brasileira, DPN Santos.